Eu quero hoje estudar algo com você que eu acho muito interessante e de uma visão judaica. 2 Reis, capítulo 6, verso 24 a 31. Depois nós vamos ler o 7, de 3 a 11. Tá ok? Então, 2 Reis, capítulo 6, 24 a 31. Acharam? Está escrito assim: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o exército, subiu e cercou Samaria. E havia grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Karen. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode, meu rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho, para que comamos. E ela escondeu seu filho. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre sua carne. Então disse ele: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safete, lhe ficar hoje sobre os ombros. Misericórdia, que história, né? Agora pega aí o capítulo 7, o verso que eu falei, qual é mesmo? Do 3, né, ao 11. 7, 3 a 11. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. E eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã,
algum castigo nos sobreverá. Vamos, pois, agora e anunciemos à casa do rei. Amém? Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejam mais do que palavras, que o Senhor possa edificar nossa vida com essa mensagem e que o Senhor coloque dentro de nós a coragem necessária, meu Deus, para vencermos os desafios da nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. A coragem para mudar a história. Esses 4 leprosos tiveram coragem de encarar a morte, de vencer a dificuldade que eles tinham. Eles eram leprosos, não podiam estar no meio do convívio da cidade, e eu imagino que, por conta do cerco dos sírios, a comunidade de leprosos tinha reduzido a 4, né? Não tinha sobrado mais ninguém, só 4 leprosos. E eles estavam na frente da cidade, porque não podiam estar no seu leprosário preferido, que era mais distante. Eles não podiam estar mais distante da cidade, porque o cerco estava ao redor da cidade. Você sabe que essa passagem é muito interessante, porque ela fala sobre algo que uma mulher ganhou por honrar o profeta. Como assim? Lá, um pouco atrás, se você pega o capítulo 6, o capítulo 4, ali para trás, você vai ver que tinha uma mulher que via sempre um homem de Deus passando por ela. E disse: vamos fazer para ele um quarto? E colocou ali um quarto com a cadeira, com uma mesa, com um cadeiro, né? Lembra dessa história? Então, essa mulher recebeu 7 milagres. 7 milagres. Vou te dizer uma coisa. Eu não conheço outra pessoa na Bíblia que recebeu tantos milagres como essa mulher. Por quê? Porque ninguém pediu para ela fazer aquele quarto. Ela sentiu no coração dela. Porque Eliseu, que sempre passava por ela, tinha dentro da casa dela uma célula. Como assim você sabe que era uma célula? Porque toda vez que ele passava ali, ele comia na casa dela. E o que é que o homem de Deus faz quando ele come? Ele compartilha a palavra. Então aquela mulher, ela estava sendo alimentada por Eliseu sempre que ele passava por lá. Então, Eliseu disse assim: o que eu vou fazer por você, pela bondade que você está fazendo, construindo esse quarto aqui para mim descansar enquanto eu passo por aqui? Ela disse: não precisa fazer nada. Eu estou parafraseando o texto, você já conhece. Não precisa fazer nada. Não precisa pedir alguma coisa para o rei ou para o capitão do exército. Não, eu vivo no meio do meu povo. Não tem nada que você faça por mim, não precisa não. Eu não te dei essa oferta para você me dar algo em troca. Aí Eliseu chama Geazi, que Geazi era o bico, né? Ele sempre sabia das fofocas, e pergunta: o que é que pode se fazer por essa mulher? Ela é velha e não tem filho. E uma mulher judia, a alegria da vida dela era ter filhos. Esse era o prazer da vida daquela mulher, das mulheres judias. Elas precisavam ter filhos. Então, ele manda chamar a mulher e fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Você não pode fazer algo para Deus sem receber algo em troca. Eu não aceito e Deus também não aceita. Então, vai segurando aí as bênçãos que eu vou te dar. A primeira é o seguinte: daqui a um ano você vai estar com o filho no colo. E daqui a um ano o menino nasceu. Aí o menino cresceu, e quando estava ajudando o pai no campo, você conhece também a história, ou ele teve uma insolação, algum problema de saúde e faleceu. E a mulher foi até o profeta e disse: não quero ajuda de bico não, Geazi, é aqui que eu estou falando aqui, com o profeta. Como é que faz para resolver o problema lá? Morreu meu filho, né? Aí ele foi lá, ressuscitou o menino. Esse é o segundo milagre. Mas o terceiro milagre, pouca gente repara. O profeta diz para ela assim: sai daqui da sua fazenda e vai para um outro lugar, porque durante 7 anos vai ter fome na região aqui. E ela fez isso. Quem é que faria isso? Né? Se coloca no lugar daquela mulher.
Ela era rica, tinha uma situação boa de vida, uma fazenda boa, produzia bem, e ela acreditou no profeta, que haveria fome naquela região, que haveria complicação, que ela precisava sair, e ela saiu. Agora a gente volta para o cerco dos sírios. Onde é que ficam as fazendas? Fica dentro da cidade? Não, fica ao redor. Os sírios estavam cercando a cidade, não estavam? Se ela estivesse dentro da fazenda, morria ela, o filho dela, o marido dela, morria o gado, morria todo mundo, tudo que ela tinha. Mas ela foi obediente à voz do profeta. Eu tenho uma outra mensagem que eu falo só sobre isso. Eu gosto de dizer que o terceiro milagre daquela mulher foi observar o aviso de Deus. Tem gente que não consegue mais ouvir a voz de Deus para observar o aviso de Deus, né? Não namora com esse menino, não. Aí vai lá e namora, quebra a cara, e separa, e não sei o quê, e aquela confusão toda. Porque não consegue mais ouvir o aviso de Deus. Tem gente que não consegue. É uma bênção. Aquela mulher, ela foi abençoada demais. Então, ela saiu da cidade, ficou 7 anos fora. Enquanto isso, o cerco estava acontecendo na cidade. E a fome estava tão grande, que eles estavam vendendo a cabeça de jumento lá por uma fortuna para comer aquilo ali. Vendendo cocô de pomba, gente. Que coisa mais nojenta. Eles estavam alimentando de crianças. Que coisa horrível. Você imaginou? Tem certas situações na Bíblia que eu gosto de explicar para as pessoas o seguinte: a gente não pode só ler a Bíblia, a gente tem que respirar o ar lá daquela situação. Que situação horrível! Mas é horrível num ponto tão grande, nenhuma mãe aceita entregar um filho para ser devorado, para ser comido. O que é isso? Uma loucura. Passa para frente, por favor, querido. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Em tempos difíceis, os homens fracos culpam homens de Deus. Em tempos difíceis, os homens fracos culpam os homens de Deus porque eles não podem culpar a Deus. Então eles culpam os homens de Deus, sem entender que toda a situação do tempo difícil foi criada por eles mesmos. O rei disse assim: eu vou cortar a cabeça do profeta, porque se nós estamos nessa situação, a culpa é do carteiro, não é de quem mandou a carta. Não é assim que as pessoas fazem, né? Eu nunca vi uma pessoa sair de uma igreja e dizer assim: ah, aquela igreja era tão boa, aquela igreja era tão maravilhosa. Não. Os homens fracos culpam os homens de Deus, porque é mais fácil culpar. Eles aprenderam com Lula, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então, 2 Reis, capítulo 6, verso 32, olha lá. O capitão que chegou lá para matar Eliseu, né? Antes do capitão chegar, Eliseu tinha recebido uma direção de Deus. Estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: visto como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça, olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor, né? Esse mal vem do Senhor. Vocês estão querendo me culpar por algo que Deus que está fazendo, né? Porque vocês provocaram esse mal, né? E aí chegou o emissário do rei lá para matar Eliseu, e Eliseu começa a falar com ele,
Pô, deixa eu te falar. Isso aí veio do Senhor, meu amigo. Não adianta você colocar a culpa em mim. Não adianta o seu rei mandar cortar minha cabeça. Porque o que está acontecendo foi por conta de vocês desobedecerem à voz do Senhor. É por isso que vocês estão passando esse sofrimento todo. Mas eu tenho uma palavra para entregar. Amanhã, a essas horas, vai ter prosperidade na cidade. 2 Reis 7. Vai ter prosperidade a tal ponto que todo mundo vai ficar boquiaberto. Vai ser um negócio de Deus. Aí o soldado disse assim, você está doido? Nem que Deus abrisse janela no céu, nem que Deus mandasse os Estados Unidos entregar um navio container aqui, nem que Deus fizesse. Não tem jeito não dá para acontecer isso não. Isso é loucura sua. E aí o profeta diz para aquele cara, pô, você vai ver isso acontecendo, mas você não vai desfrutar disso acontecendo. Isso tudo que eu estava pregando até agora é a introdução. Agora que eu vou pregar a mensagem. Tem muita gente que vê e não consegue desfrutar, porque não tem coragem. Porque não tem coragem. Passa para frente, por favor, irmão. Os fracos vêm, mas não usufruem. Se frustram antes, não acreditam. Mas o médico diz que o estado é terminal. Mas Deus tem a última sentença. Mas não tem mais nada dentro da minha casa. Mas Deus pode enviar uma pessoa lá. Mas está tudo difícil, mas amanhã vai ser melhor do que hoje. A gente não pode se frustrar. Você lembra da mensagem que eu preguei aqui? A frustração, ela pode até chegar, mas a gente não pode transferir nossa frustração para Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque Deus está sempre disposto a fazer algo novo por aquele que tem coragem de não somente ver, mas participar do tempo novo. Passa para frente, por favor. Glória a Deus. A coragem é a mãe das virtudes. A diferença dos que fazem e dos que veem acontecer. A igreja é separada por dois tipos de pessoas. Todas elas são muito boas, são muito bacanas, são nossos irmãos, a gente fala shalom, a gente abraça, paz do Senhor, e conversa, e tudo, é tudo muito bacana. Mas a igreja tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que veem acontecer e tem as pessoas que fazem acontecer. Deixa eu perguntar para você, qual desses dois você é? Porque Deus usa pessoas disponíveis, mesmo que sejam leprosos. Deus não pode usar pessoas que só querem ver. Deus pode usar pessoas que querem participar do projeto dele. Dá uma olhada para as cadeiras que tem do seu lado aqui. Deus quer essas cadeiras vazias ou cheias? E aí a pergunta, você quer ver acontecer ou você quer fazer acontecer? Porque tem gente que está falando comigo, tem alguns domingos, vamos encher, vamos convidar, mas essas pessoas não voltam. Essas pessoas não têm coragem de se dedicar para fazer esse culto de manhã aqui acontecer. E nós não podemos ser assim. Porque para Deus usar leprosos, irmão, a gente já ouviu muito isso aí, né? É só um curado que pode curar outro. Esses 4 leprosos curaram todo mundo. E aí? Por quê? Porque é mais fácil Deus usar 4 leprosos que têm disposição, que têm coragem, do que usar uma multidão que está com fome reclamando, uma multidão que está frustrada dentro da cidade. Passa para frente, por favor, querido. Então, quantas vezes a dificuldade nos cerca e a vida nos convida a desistir? A desistência é a única arma que o diabo tem para vencer as batalhas contra nós. Porque do nosso lado tem Deus, querido. Imagina só se a gente estivesse dentro daquele barco
aonde Cristo falou assim, passemos para o outro lado. Ele não disse que ia ser fácil, não. No meio veio aquela tempestade que marinheiro experiente, né? Não era nem marinheiro, que aqui não era mar, era um lago de Genezaré. Mas os caras eram experientes de andar ali. Eles disseram, nós vamos morrer. Porque o diabo, ele tem uma maneira especial de cercar a gente com medo. Até de coisas que a gente conhece, mas ele cerca a gente com medo, com frustração, com ansiedade, que isso aqui eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E aí, a única maneira de morrer naquele barco era sair dele, desistir. Vê se você entende que tem um livro que eu gosto de ler, chama A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E ele diz, é um cara que falou, é uma filosofia sobre a guerra. E é um cara muito inteligente, muito inteligente. Tudo que ele colocou naquele livro é verificável em muitas guerras. Eles fizeram uma vez, até aconselho você dar uma olhada lá no YouTube, não sei se vocês gostam desse tipo de assunto, procura lá, A Arte da Guerra, Sun Tzu e as Batalhas dos Estados Unidos. Eles comparam o livro com as batalhas americanas, o que Sun Tzu disse, e quando os caras fizeram o que o Sun Tzu disse, eles ganharam. Quando eles não fizeram, eles perderam. Então Sun Tzu tinha várias frases inteligentes, interessantes. Aquele que se conhece e conhece o seu inimigo, não temerá, o resultado sem batalha será a vitória. Aquele que se conhece e não conhece o inimigo, para cada vitória terá uma derrota. Mas aquele que não se conhece e não conhece o inimigo, está fadado a perder todas as batalhas. É uma das frases dele interessante. Mas uma das frases dele interessante é o seguinte, o grande general não é aquele que submete o outro general depois que vence a batalha. O grande general é aquele que convence o outro a desistir de guerrear. E o diabo é um grande general. Ele é um idiota, ele é sem vergonha, ele é miserável, a gente não gosta dele, mas ele é bom no que ele faz. Ele cerca a gente de problemas para a gente desistir, para a gente se entregar. Por quê? Porque ao nosso redor está Cristo e ao nosso derredor está o inimigo. Então ele cerca a gente de problemas. Ele cerca a gente de dificuldades dentro da nossa mente. Ele faz a gente acreditar que a gente não tem motivo de esperar algo melhor amanhã, até a gente largar as nossas armas. Ele é um grande general, mas o Senhor é o leão da tribo de Judá, está do nosso lado e a gente vai vencer essa batalha, amém? Não é coisa da igreja desistir. Atitude é melhor do que desistência. Eu posso ouvir um amém? Passa para frente, minha irmã. Então, olha só, Deus usa o improvável. Quando o ungido não tem coragem, Deus usa até leprosos. Deus pegou aqueles leprosos e colocou uma coragem no coração deles. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Então, vamos encarar a morte, vamos encarar o inimigo. Nós vamos até o território do inimigo. Nós não queremos nem saber. A gente está com fome, a gente vai buscar comida. Se a gente morrer, morreu. Cara, se tiver coragem, eles tiveram coragem de encarar. Deus está procurando gente com coragem, sabe? Para dizer assim, vamos bater nas campainhas, vamos convidar as pessoas para o culto. Será que a gente está respondendo a coragem que Deus está esperando de nós? Será que a gente está respondendo essa coragem que Deus queria que a gente tivesse? Né? Vamos convidar as pessoas, vamos ligar, vamos investir um dia da semana aqui para trazer pessoas para o culto de domingo de manhã. Será que a gente está fazendo isso? Ou será que Deus vai precisar de chamar leproso aí no meio da rua? Porque os planos de Deus, ouve aqui que eu vou te falar, os planos de Deus nunca se frustram, mas os planos que Deus deu para a gente podem se frustrar.
se a gente não tiver coragem para cumprir o propósito dele. E quando é que os meus sonhos vão começar a acontecer? Quando a minha vitória vai começar a acontecer? Quando eu priorizar os sonhos de Deus. Quando eu primeiro colocar a minha força e a minha coragem na direção do Senhor. Passa para frente. Eles falaram assim, então vamos lá. Enquanto os leprosos andavam, Deus fazia um milagre. Coragem, querido. Levanta e anda. É enquanto eu ando que Deus faz um milagre. Nem enquanto eu estou vendo a situação difícil. Nem enquanto eu estou sentindo fome na minha barriga. Não é enquanto é enquanto eu ando. E os leprosos começaram a andar. E eles tinham guisados nos pés para identificar que eles eram leprosos. E estavam andando. E Deus amplificou aquele grunhido que eles estavam fazendo. E olha que eles estavam com fome e eram leprosos. Então eu imagino que eles estavam indo uma quilometragem bem baixa, né? Eles estavam sem acelerar, não tinha jeito. Eles estavam no último fôlego de vida. Enquanto eles estavam andando, com esforço, Deus estava amplificando o som das pernas deles, lá dos guisados deles, que os caras começaram a ouvir uma multidão vindo contra eles, um exército. O povo de Israel contratou um exército para vir lutar contra a gente vai morrer. Então, enquanto o diabo cerca a gente de medo, o Deus Todo-Poderoso cerca o diabo de medo. Aleluia! Se tiver gente corajosa para andar, mas precisa de gente corajosa, precisa de gente que tem disposição de ir no caminho que Deus tem para eles. E eles começaram a andar, e o medo começou a se instalar no território do inimigo, e os sírios falaram, o quê? Nós não vamos ficar aqui para ver, não. Tem um exército chegando aí, deve ter uns 4 exércitos chegando aí. Era 4 leprosos. Né? E vamos embora. Deixaram a comida assando no forno, deixaram os carros todos para trás, porque quem tinha um cavalo naquela época era rico. Deixaram os jumentos, que eram uma ferramenta de trabalho para fazendas, para carregar as coisas. Deixaram a riqueza da guerra para trás. Por quê? Porque tem uma lei naquela época de guerra chamada espólios. O que são espólios? Que até a gente pegou para usar dentro do nosso direito. Espólios é aquilo que fica dos mortos. Então, quando um exército invadia outras casas, outras regiões, que ele destruía todo mundo, matava tudo que era de riqueza daquele povo, eles espoliavam. Eles tomavam como tributo de guerra. Eles pegavam as riquezas de todos os lugares que eles invadiam. E aquele exército sírio era um exército forte, quer dizer que ele era um exército rico, milionário. Os caras estavam podres de rico. Eles deixaram as riquezas todas para trás. Vê se você consegue compreender isso aí. Eles deixaram a riqueza toda para trás. Passa mais um aí. Deus fez 4 leprosos milionários. Por quê? Por que voltar para a cidade? Era 4 leprosos, eles estavam bilionários. Para que voltar para a cidade? Nunca trataram a gente bem, só jogava resto de comida para nós. Agora a gente tem fortuna. Cada barraca que a gente entra aqui tem uma fortuna diferente. Ouro, prata, comida pra caramba, vestes. Tudo isso era riqueza. Tudo isso era uma fortuna. Cavalos, mulas, tudo. Água limpa. Tudo era uma fortuna. Tudo era uma riqueza. Eles podiam pegar aquilo ali e ir embora. Você quer saber por que eu acredito que eles voltaram? Quem quer saber? Não, diz um amém melhor. Para gravar, vai. Amém. Amém. Por que eles voltaram? Eu acredito,
como há uma teoria dos judeus, uma teoria judaica, eu não posso provar, né? Por favor, você que é teólogo, não me implica, mas eu acredito nisso. Porque um daqueles 4 judeus era Geazi. Um daqueles 4 leprosos judeus era Geazi. Como assim? Você lembra da história de Naamã? Porque Naamã, ele era leproso e busca o profeta para ser limpo da lepra. E quando ele é limpo da lepra e está indo embora, Geazi vai atrás dele. Porque Naamã queria dar uma oferta milionária para o profeta e o profeta não quis aceitar. Mas Geazi era bico. Lembra que eu te falei que Geazi era bico? Foi atrás do profeta porque ele ficou de olho grande no dinheiro. Ele tinha usura. E ele foi atrás do profeta e pediu aquela oferta para ele. Ele foi atrás do Naamã, pediu a oferta para ele, Naamã deu, e o profeta falou assim: onde é que você foi, cara? Porque eu estou sabendo onde é que você foi. Você foi lá pegar o dinheiro do Naamã, né? Pois a lepra dele que pega em você e sua família. Então eu acredito, pode ser que esses 4 leprosos, um deles era Geazi, e tinha gente talvez até da família dele no meio desses 4 aí. Por quê? Porque ele já sabia o que a usura fez na vida dele. E agora ele estava milionário, e ele deve ter feito uma reunião de novo com os leprosos, que não está registrado na Bíblia, e olha, eu sei o que é isso aí. Pensar só em dinheiro me gerou ficar leproso assim, você também. Pensar só em dinheiro me fez perder a unção 8 vezes mais, não é? Porque o outro não pegou a unção duplicada, ele ia ganhar a unção quadruplicada, não é isso? Me fez perder tudo. Eu era um homem de Deus feliz, bem mais ou menos, mas era feliz ali. Eu tinha tudo que eu precisava, agora eu perdi tudo. Agora nós estamos vendo essa fortuna aqui. Não se encante com a fortuna. Vamos devolver e compartilhar com a cidade, que a cidade está passando um aperto. Quem sabe Deus, né? Olha para você ver o texto, ó. Passa para frente, por favor. 2 Reis 8. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te. Espera aí. Como é que o rei está falando com Geazi se Geazi era leproso? Sabe por quê? Porque quando ele começou a conversar, e depois você procura na Bíblia, você vai ver, pensei que o texto estava ali, ele disse assim: eu sei o que a usura fez comigo, né? Mais ou menos isso o resumo do texto. Vamos lá compartilhar, porque senão Deus vai pesar a mão na gente mais do que já pesou. Então vamos voltar e vamos compartilhar essa fortuna com o povo que está passando fome e vai morrer de fome, porque todo mundo vai ficar feliz com a gente. Mesmo que a gente não fique rico, não tem problema não. Nós vamos viver uma vida melhor. E enquanto eles estavam voltando, a teoria dos judeus é que eles foram curados da lepra. Olha que coisa fantástica, cara. Ah, posso dar para você provar isso? Não. Mas como que um leproso estaria conversando com o rei agora? Está entendendo? É só se ele tivesse curado. E agora Geazi começa a falar com o rei. Por que Geazi estava falando com o rei? Porque ele voltou com a fortuna. Está entendendo? E ele começa a falar com o rei as grandezas da obra de Eliseu. Tanto que Deus usou aquele homem. E começa a dizer que o cara era o cara, que ele curou um menino que estava morto, ele ressuscitou o menino, e o povo estava assustado, e de repente quem chega lá na reunião? A mulher, essa mulher, vou te falar uma coisa, ela 7 milagres,
Qual que é o outro milagre que ela recebeu? Esse é o quarto, talvez, eu não lembro muito bem a ordem. É o milagre de provocar reuniões. Antes, quando uma pessoa é de honra, antes de você pedir um favor, Deus já mandou alguém para falar bem de você. Geazi estava falando bem da mulher que ia precisar de um favor do rei. Ela disse lá atrás que não ia precisar de um favor do rei e nem do capitão. Agora ela estava precisando de um favor do rei e do capitão do exército. Porque 7 anos fora, com certeza tinha gente do MST lá na fazenda dela. É ou não é? Vê se você entende, querido, como Deus é maravilhoso. E ali, por que Deus curou os leprosos? Quando temos coragem para participar do projeto de Deus, sem usura, né? Sempre ganharemos mais uma oportunidade de sermos curados. Por que Deus curou aqueles leprosos? Porque eles tiveram coragem de abrir mão de uma fortuna para receber de Deus a bênção, sabendo o projeto de Deus qual era. Então, às vezes, querido, a gente perde as oportunidades de ser uma bênção para Deus, porque a gente segura coisas que Deus quer que a gente entrega. Passa para frente, por favor, querido. Interessante, né? Então, quem hoje aqui pode se levantar para ganhar almas? Tem que ter coragem. Quem hoje aqui está disposto a perder algumas coisas financeiras para ganhar umas vidas aí fora? Às vezes, para ganhar uma alma, você tem que pagar um almoço. Às vezes, para você ganhar uma alma, você tem que fazer um bolo. Às vezes, para você ganhar uma alma, você tem que, se esforçar financeiramente, gastar uma gasolina, ir lá na casa da pessoa, investir um tempo que você podia estar trabalhando e ir lá. Mas, presta atenção, a gasolina pode ser boa. O dinheiro que você gastou no almoço pode ser que faça alguma falta, mas vou te falar, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. E se Deus deu o próprio Filho, o que Ele não estará disposto a dar para alguém que sabe qual é o projeto dele para a humanidade? O problema é que as pessoas elas querem reivindicar promessas sem entender o projeto. Você não pode bater no peito e dizer, Senhor, eu tenho 50 anos de igreja, e daí? E o que você fez nesses 50 anos para ajudar o projeto de Deus? Aqueles caras estavam dispostos, os 4 leprosos, a perder a fortuna. Porque eles sabiam que não era certo deixar aquelas pessoas morrerem. Eles estavam dispostos, eles tinham coragem de morrer, eles tinham coragem de voltar, de entregar a fortuna. E tanto que, mais na frente, o rei disse para aquela mulher que voltou, falou assim, olha, faz um cálculo aí. Os caras estavam quebrados, está todo mundo morrendo de fome. Aí daqui a pouco o rei fala assim, faz um cálculo de quanto essa mulher podia ter lucrado 7 anos e pega do dinheiro da fortuna e dá para ela. Eles estavam milionários, era uma fortuna incalculável de preço ali. Vocês estão entendendo? Como faz sentido uma coisa com a outra? Às vezes tem pastor que fala assim, não está na Bíblia, não pode pregar. Eu acho isso tão interessante. Eu não posso bater no peito, falar e confirmar que é. Mas para mim é. Para mim foi exatamente isso que aconteceu. Os judeus, eles são bobos, não. Eles têm uma lógica de pensar que é muito diferente da nossa. E quando você lê de novo, você vai perceber que Deus ele faz um jeito, arma um plano, faz uma maneira, porque tinha que ser alguém, dentro desses 4 leprosos, tinha que ter alguém que conhecia Deus. Geazi conhecia Deus, ele sabia como Deus queria que ele fizesse. O que é que Deus queria que ele fizesse? Ele sabia. Então,
Sabe, querido, o que é triste é descobrir que às vezes 4 leprosos ouvem mais a voz de Deus do que a gente. É triste descobrir que tem um monte de gente precisando ocupar essas cadeiras e a gente não faz nada. E a gente fica aqui, vamos morrer de fome. Vamos nos conformar a desistir. Eu não aceito isso. Você aceita isso para sua vida? Diz não, pelo amor de Deus. Você aceita isso para sua vida? Não. Sabe, tem dois, vou repetir por último aqui para terminar. Tem 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Aquele que vive desistindo, ou só quer ver o resultado do que os outros fazem, e aqueles que fazem. Quem você é? Você é o que faz? Então levanta e anda, querido. Eu queria que você ficasse em pé agora. Sabe por quê? Existe um Deus que Ele olhou para o que Ele ia passar para ganhar nossas vidas. E o que Ele ia passar não era fácil. O que Ele ia passar não era gostosinho. O que Ele ia passar não era só as chicotadas, o desprezo, a humilhação, não era só o vilipêndio, não era só a maneira terrível de tratamento, era mais do que isso, era ficar distante do Pai, era ficar distante de alguém que ele nunca conheceu a distância, era ter que ficar longe, e ter que ficar perdido, era ter que ser amaldiçoado. E ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse caso, mas se não for, eu estou disposto a dar a minha vida por eles. Eu estou disposto, eu tenho coragem. Jesus tinha coragem. E Ele tinha coragem para nos dar essa coragem. E a gente está vendo uma igreja de medrosos. A gente tem visto uma igreja que ela não tem coragem de perdoar, ela não tem coragem de orar, ela não tem coragem de ganhar almas, ela não tem coragem. É porque é tão difícil, já tentei. Já tentou, quer dizer que você vai desistir? É tão difícil ganhar as pessoas na minha casa, já falei com eles tanto, agora eu deixei para Deus. Você vai desistir. Está na hora de você levantar e fazer, porque Deus está esperando isso de nós. Está na hora da gente criar coragem, pagar um almoço, conversar com uma pessoa, conversar com outra, conversar com 100. Se você conversar com 100 pessoas, eu te garanto que pelo menos 10 vão vir aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, nos humilhar na Tua presença, na cruz do Senhor. Nós queremos enxergar a nossa vida naquela cruz. Nós éramos os malditos que merecíamos aquela cruz. Nós é que estávamos perdidos. Nós é que estávamos inimigos de Deus. Mas o Senhor fez a paz entre nós e o nosso Deus. O Senhor nos abençoou, se colocando numa posição muito difícil, meu Deus. O Senhor teve coragem. O Senhor teve coragem de vencer até a morte por nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi até as últimas consequências para fazer a vontade do seu Pai. Pai, que o Senhor possa imprimir em nós hoje, essa manhã, essas consequências, essas vontades que o Senhor tem. Que o Senhor possa colocar em nós a coragem do Teu Filho. Que o Senhor possa colocar em nós, meu Deus, a determinação. Muitas vezes nós estamos cheios de lepra, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cercados por todos os lados de um monte de dívidas, um monte de complicações, um monte de situações complicadas com a nossa família, com os nossos familiares, mas está na hora da gente se levantar, está na hora da gente guerrear. A gente não pode se conformar com isso, a gente não pode se conformar em comer os nossos próprios filhos. Tem pessoas comendo a próxima geração, porque não tem coragem de encarar o inimigo. Meu Deus, tem misericórdia de nós, nos faz corajosos, meu Deus, nos dá a disposição de vencer as batalhas. Levante essa oração. Levante essa oração em nome de Jesus.
Oh, meu Deus! E caía no ser humano. Dá força para os nossos passos, meu Deus. Dá disposição para a gente ir no lugar certo, meu Deus. O Senhor vai na nossa frente, desvendando e amplificando o som, meu Deus. A gente precisa encontrar essa fortuna, não é por nós, é pelas pessoas que estão morrendo de fome. Nos ajuda, Senhor, a matar a fome das pessoas que estão morrendo. Tem um monte de gente morrendo de fome aí fora, meu Deus. Nos ajuda a matar essa fome dessas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a prosperar para prosperar outros. Nos ajuda, meu Deus, a ser uma bênção para abençoar outros. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem. Se for necessário, a gente colocar a nossa vida nas suas mãos. A gente vive dizendo que agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas na hora que a gente precisa ter coragem para encarar a espada, a gente não tem. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Imprime dentro de nós essa verdade, Pai, que a Tua palavra diz. Para que possamos dar frutos, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Obrigado por essa manhã, por essa palavra. Que ela possa gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus. Porque quando essa igreja de manhã estiver cheia, muita gente vai querer vir desfrutar. Mas, por mais que eles desfrutem da presença do Senhor aqui, aquele soldado viu a riqueza chegando, mas foi atropelado na porta da cidade. Ele viu, mas não desfrutou. Pai, que quando as pessoas estiverem aqui, elas possam ver e desfrutar. Mas que o Senhor possa, meu Deus, gerenciar e mostrar que quem é que fez. Quem é que fez. Porque eles vão saber, mesmo desfrutando, que foram os corajosos que fizeram. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Diga assim, eu sou corajoso. Eu vou fazer. Semana que vem, pode contar comigo, Senhor. Vou trazer, nem que for na unha, mais algumas pessoas para ouvir essa palavra. Dá um aplauso ao Senhor, se você pode.